Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Nós estamos iniciando mais um vídeo de estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e, com muita alegria, estamos iniciando agora o estudo sobre o capítulo 17 da obra, do qual nós vamos colocar o índice agora aqui na tela para que os amigos possam acompanhar. Esse capítulo 17, que iniciamos com assim, tanta alegria, pois é um capítulo que tem um título maravilhoso, Sede Perfeitos. Estudaremos agora o primeiro item, Caracteres da Perfeição, e na sequência nós vemos aqui no índice que temos títulos muito sugestivos para a ideia da perfeição. É isso que vamos estudar aqui no capítulo. A perfeição humana, né? Como nós veremos daqui a pouco. Então a gente vai estudar os caracteres da perfeição, quais são suas características, o que é um homem de bem, os bons espíritas, o que é um bom espírito. Vamos ver a parábola do semeador com Jesus. E depois, nas instruções dos espíritos, veremos o que é o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, a ideia né, de superioridade e inferioridade, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Todas essas informações que nos levarão a compreender melhor a perfeição que nós, seres humanos, podemos alcançar e a nos esforçar para, então, alcançá-la. Pois muito bem, esse item Caracteres da Perfeição que estudaremos agora é composto por dois subitens. Subitem 1 e subitem 2, aqui já do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o subitem 1 é composto por uma passagem do Novo Testamento e o subitem 2 é composto por 3 parágrafos nos quais Allan Kardec desenvolve o tema daquela passagem que está no Novo Testamento. Em resumo, nós podemos dizer que esse item começa apresentando as noções de perfeição relativa e de perfeição absoluta. O item primeiramente faz isso. Ele apresenta esses dois tipos de perfeição. A perfeição relativa, que é chamada de relativa porque é própria de nós, espíritos, própria dos seres humanos, e que jamais pode se igualar à perfeição de Deus, por isso ela é relativa. Nós seremos perfeitos, mas não perfeitos como Deus. E depois a noção de perfeição absoluta, que é a perfeição de Deus, perfeição plena. Então, essas duas noções são apresentadas e explicadas. Depois o item ensina a maneira de conquistarmos essa perfeição relativa que está ao nosso alcance, através da prática da caridade, principalmente, é o que o item nos ensina. Depois, esse primeiro item é concluído com o ensino de que o amor puro é o maior indício da perfeição que pode ser conquistada, né, ainda por nós espíritos. Então vamos agora àquela nossa ideia de continuidade com a qual nós já estamos acostumados. Lembremos um pouquinho, o capítulo anterior nos ensinou que precisamos servir a Deus até quando, ou principalmente quando, estivermos em posição de riqueza aqui na Terra, riqueza material. Né? Então, o bom uso da riqueza para bem servir a Deus. Servimos a Deus em qualquer circunstância, na riqueza, na miséria, ou em qualquer circunstância aqui na Terra, mas principalmente na riqueza. Foi o ensinamento do item anterior, do capítulo anterior, melhor dizendo, né? Como um todo. Muito bem, o capítulo anterior nos ensinava a servir a Deus. A partir desse primeiro item, estamos aprendendo a nos aproximar de Deus, enquanto desenvolvemos a nossa perfeição, enquanto progredimos, enquanto ficamos um pouquinho mais perfeitos a cada dia, espiritualmente falando. Né? Então, a ideia de continuidade entre os capítulos é essa. Aprendemos a servir no capítulo passado, agora aprendemos a nos aproximar do Pai Celestial, que é uma bela ideia, né? Vamos então à nossa passagem do Novo Testamento, uma passagem que está aqui no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículos de 44 a 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros?
Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, aqui nessas palavras de Jesus, nós temos algumas coisas muito interessantes para a gente notar, já como introdução ao estudo, e por isso Kardec coloca essa passagem aqui no início do capítulo. Né? Primeira coisa, amai os vossos inimigos. Sentimento, ação e pensamento a serviço do bem. Serviço do bem-estar geral, né, de todas as pessoas. As três faculdades humanas estão orientadas aqui para o seu uso virtuoso. Amai os vossos inimigos, sentimento. Fazei o bem, ação que todos nós temos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, nossos pensamentos. Então, nossa faculdade de pensar com a oração, a nossa faculdade de sentir com o amor e a nossa capacidade de agir, fazer o bem aos outros. Então, as nossas três faculdades essenciais de todos os espíritos, de todos os seres humanos, né? Pensar, sentir e agir, estão contempladas aqui com a orientação do bom uso, o uso virtuoso para o progresso do espírito. Já na primeira frase aqui da passagem de Jesus. Né? Na sequência, Jesus coloca algumas perguntas. Né? Olha, se vocês amarem somente aqueles que vos amam, que recompensa vocês poderão ter disso? Os publicanos também fazem isso. Publicanos e pagãos são dados como exemplo aqui, depois segue. Se você saudar unicamente o vosso irmão, você faz isso mais do que alguma outra pessoa, até os pagãos fazem isso. Então, publicanos e pagãos aqui nessas passagens, são dois tipos de povos considerados na época de Jesus. Os publicanos eram cobradores de impostos, judeus que cobravam impostos e por isso odiados pelo seu povo. Cobravam impostos para o Império Romano, que os dominava. Então, o próprio povo judeu odiava os publicanos. E os povos pagãos eram considerados povos que não tinham as graças de Deus. O povo escolhido, no pensamento do povo judeu, era o povo judeu. Os outros povos todos não tinham. Eram chamados de povos pagãos, que não tinham as leis de Deus à sua disposição e não as seguiam. Então, não tinham também as graças de Deus no pensamento do povo judeu daquela época. Por isso, Jesus usa aqui na passagem os publicanos e os pagãos como exemplo. Eles eram considerados afastados das graças de Deus e então eram odiados. Então, o que Jesus está colocando aqui é o seguinte: olha, aquelas pessoas que amam apenas aqueles que os amam, o que eles estão fazendo a mais para a lei de Deus? Os publicanos também fazem isso. Eles amam as pessoas que os amam. Se tiver simpatia, se saudardes apenas os irmãos, faz-se mais do que outros. Os pagãos também fazem isso, eles não têm a lei de Deus e fazem isso. Os publicanos são odiados por aquele que é, entre aspas, o povo escolhido. Jesus tinha uma ideia diferente disso, Jesus queria levar o evangelho a todas as pessoas, a todos os povos, mas ele estava falando aqui com os judeus. Então, ora, se até os pagãos e os publicanos fazem isso, o que a gente vai fazer a mais, Agir exatamente igual aos outros me faz perfeito? Me faz melhor do que eles? Então a pergunta que Jesus colocava era: o que mais eu posso fazer além disso? Então, por isso eu devo seguir o ensinamento de Jesus. Isso me leva à perfeição. Então essa passagem é uma passagem de introdução ao tema que já identifica o que é melhor para o aperfeiçoamento do homem através do bom uso das suas faculdades, Amar até mesmo os inimigos, fazer o bem a todos, principalmente aos que nos odeiam, e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isso significa, amar a todas as pessoas, fazer o bem a todas as pessoas, orar por todas as pessoas, independentemente das suas atitudes em relação a mim aqui na Terra. Independente de eu gostar ou não da pessoa, dela me perseguir ou não. Então vamos agora ao subitem 2, aqui, primeiro parágrafo dos comentários de Kardec. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição,
sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se à criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreendiam essa nuance, esse detalhe, né? Pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Então, Kardec aponta um problema aqui nesse primeiro parágrafo, né? Não podemos ser perfeitos como Deus, pois o Pai Celestial é a perfeição infinita e absoluta. Grau que a humanidade não pode alcançar, até porque se algum ser humano alcançasse esse grau de perfeição, nós seríamos iguais a Deus. É isso que Kardec está dizendo aqui nesse parágrafo. Então, na sequência, primeiro Kardec coloca esse problema, né? Que essa proposição, essas palavras de Jesus, ser de perfeitos como perfeito é Deus, não pode ser tomada ao pé da letra. É isso que Kardec está nos ensinando. Na sequência, ele explica que Jesus, ao dizer essas palavras, apresentou um modelo, algo em que as pessoas pudessem pensar para estabelecer seus objetivos de progresso. Um modelo de perfeição que era um modelo próximo da cultura do povo judeu daquela época. Né? Então é isso que está nesse primeiro parágrafo. O parágrafo apresenta a ideia de perfeição absoluta, que pertence apenas a Deus, e já nos dá uma dica, né? Que essas palavras de Jesus aqui não podiam ser tomadas ao pé da letra. Então aqui, por enquanto, a ideia de perfeição absoluta. O que é essa perfeição absoluta? É a perfeição infinita em todas as coisas e que, portanto, só pertence a Deus. E nós tomamos, nas palavras de Jesus, isso como um modelo para a gente pensar na nossa própria evolução, no nosso progresso, na nossa própria perfeição. Vamos ao segundo parágrafo. Aquelas palavras, portanto, que Jesus disse, né, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam e em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, aqui Kardec continua a explicação, agora apresentando o tipo de perfeição a que pode chegar a humanidade, e a perfeição relativa. É isso que a humanidade pode alcançar. A perfeição ao alcance da humanidade está caracterizada nas palavras de Jesus, que orientam a nossa conduta e o uso de nossas faculdades, né, de pensar, agir e sentir, como nós já vimos anteriormente. Então Jesus diz, né, essa daqui é a perfeição que a gente pode alcançar aqui na Terra. Amar até mesmo os inimigos, fazer o bem até aqueles que nos odeiam, orar até pelos que nos perseguem. Então fazer isso, né, por pessoas amadas é fácil. Agora, fazermos isso com sinceridade e no máximo de nossas forças, as pessoas que são nossas inimigas, as pessoas que nos odeiam, que nos perseguem, aí essa é a perfeição moral que a gente pode alcançar aqui na Terra. Então, esse lapidar constante de progresso, né, esse progresso constante das nossas faculdades é o que está sendo ensinado aqui. O parágrafo segue dizendo que a essência da perfeição é a caridade. A essência da perfeição, portanto, é a caridade, né? A caridade está descrita nessa passagem de Jesus, nessa passagem que Kardec coloca entre aspas aqui no texto. Né? O que está sendo colocado aqui é a caridade. A caridade bem praticada, verdadeiramente praticada, exige a prática de todas as nossas virtudes no bem. Ou melhor, todas as nossas virtudes voltadas ao bem que elas podem realizar. Por isso ela é a essência da perfeição. Ora, se sou plenamente virtuoso, sou perfeito. Essa explicação vai ser aprofundada um pouquinho ali no parágrafo seguinte, mas a ideia geral é essa. Né?
quando eu melhoro as minhas faculdades, as minhas capacidades de pensar, de sentir e de agir. Amando meu inimigo, eu não guardo ódio. Fazendo bem ao que me odeia, eu não prego a vingança. Orando pelos que me perseguem, eu não cultivo em mim os maus pensamentos a respeito dessa pessoa. Então, eu estou melhorando as minhas faculdades e, por consequência, a mim mesmo. Por isso, a caridade é a essência da perfeição. Então, esse parágrafo apresenta a ideia de perfeição relativa e a coloca como pertencente à raça humana, ao homem. Né? Terceiro e último parágrafo do texto de Allan Kardec. Com efeito, se se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. Porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então vamos entender esse último parágrafo. Né? Vício e defeito, qualquer tipo de vícios ou de defeitos denotam imperfeição. Se eu tiver qualquer vício ou qualquer defeito, eu sou imperfeito. Isso porque vícios e imperfeições nascem, como explica o texto aqui, do egoísmo e do orgulho. Egoísmo e orgulho são expressões mais pobres da individualidade. O ser individual se expressa e se realiza da forma mais nobre na caridade, não no orgulho e não no egoísmo. Qualquer expressão de orgulho e de egoísmo são expressões imperfeitas da individualidade. Eu, o indivíduo, me expresso bem quando me expresso na caridade. Por isso que orgulho e egoísmo são a negação da caridade. Eu não posso ser caridoso se eu agir de forma egoísta ou orgulhosa. Então, a melhor expressão que eu tenho de individualidade é o amor ao próximo, a oração pelo outro, o bem fazer ao outro, como a gente já viu. Né? Então, qualquer tipo de defeito denota em nós imperfeição. Já vimos que a essência da perfeição é a caridade. Tudo aquilo que sobreexcita o sentimento da personalidade, né, que provoca em nós o egoísmo, o orgulho, destrói ou enfraquece a verdadeira caridade. Como se expressa a verdadeira caridade? A benevolência, fazer o bem. A indulgência, não pensar o mal, por isso a oração em favor do outro. A abnegação, esquecimento de si mesmo, é o contrário do egoísmo. Né? O egoísta só pensa em si. O abnegado antes pensa nos outros. E o devotamento. O devotamento é a entrega que nós damos de nós mesmos a todas as nossas tarefas aqui na Terra ou no âmbito espiritual. Tarefas às quais a gente se devota, se entrega, faz bem feito, cumprimento de um dever. Né? Então, indulgência, benevolência, de novo, né, na ação, a indulgência na prece, que faz o bem, é uma prece, né, faz o bem ao outro, perdão, é o sentimento, e me deixa equilibrado em relação às atitudes alheias. Como curiosidade, nós temos a questão 886 do Livro dos Espíritos, para aqueles que quiserem dar uma olhadinha, que vai falar um pouquinho sobre a caridade como a entendia Jesus. E a resposta a essa questão 886 vem bem nesse sentido: benevolência, indulgência e perdão, lá no Livro dos Espíritos. Isso aqui se completa com abnegação e devotamento, para que a gente possa então crescer, né, cada vez mais em nossas faculdades, né, aperfeiçoando-as através desse
dessas atitudes. Aquele que quer ser perfeito, cuida de si mesmo e melhora tudo o que realmente possui, que são as coisas do Espírito, como já foi estudado no capítulo anterior, né? Muito bem. O amor do próximo é o resumo da lição que está aqui, pois ele não pode estar ligado a nenhum vício, como a posse ou a vaidade, por exemplo. Olha aqui a sequência do texto, né? Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral. Então, o amor do próximo é o resumo da lição aqui, né? Quanto mais amor a gente sente pelo próximo, mais perto nós estamos da nossa perfeição. A identificação do amor mesclado com algum ou com vários vícios vai mostrar para nós mesmos que ainda há necessidade de progresso. Quanto mais puro o amor, maior a perfeição. Eu digo que amo uma pessoa, mas quero ela a qualquer custo do meu lado. É amor com posse, não é amor com perfeição. É amor com imperfeição, perdão. O amor com posse não é um amor puro. Portanto, precisa ser realizado algum progresso. Amor com ciúme não é amor puro. Amor mesclado com qualquer tipo de imperfeição é um sentimento que precisa ser tratado. É isso que o Evangelho está nos ensinando aqui, né? Por isso que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Eu amo, mesmo que esteja longe. Eu amo, mesmo precisando compartilhar a presença dessa pessoa com outras pessoas. Eu amo, mesmo que a pessoa contrarie o que eu digo. E assim por diante, né? Quanto mais alto o grau da perfeição, isso é denotado na extensão do amor. Quanto maior o amor, mais perfeição eu tenho. É assim que eu aprendo a começar a me corrigir e a conquistar um pouquinho mais da minha perfeição, né? Então, quanto mais puro o amor, maior a minha perfeição. Por isso a alusão a Deus. O mais puro amor que a gente conhece é o amor de Deus. Portanto, a maior perfeição que a gente conhece é a perfeição divina. Por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, né, que já foram dadas lá atrás, no que tem de mais sublime, a caridade mais sublime que a gente pode conhecer, disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ame no limite de suas forças. Ame o máximo que você puder. Esse é o modelo que Jesus nos entrega. Então, esse parágrafo conclui o texto com a ideia de que o amor puro é o maior indício da perfeição humana. E quanto mais puro o amor, maior a perfeição daquele que o possui. Então, a gente vai concluir o nosso estudo dizendo que a caridade em prática é o que leva o homem à sua perfeição. Praticar a caridade nos leva à nossa perfeição. Esse é o grande ensinamento desse item que nós acabamos de estudar. Quando estiver em plena capacidade de amar, a prática da caridade será algo natural para nós, seres humanos. Né? Quando estivermos em nossa plena capacidade de amar, a prática da caridade será algo natural. A gente não vai precisar pensar e nem se esforçar para praticar a caridade. Assim era para Jesus. Jesus era naturalmente caridoso. Até chegarmos nesse resultado, precisamos estudar, entender, nos esforçarmos para praticar o que o Espiritismo ensina ao resgatar e aprofundar esses ensinamentos de Jesus. Precisamos conhecer a nós mesmos, perguntar se esse amor que temos está puro ou está mesclado com algumas imperfeições e vícios ainda. Né? Ao atingirmos o nosso fim, amaremos, sentiremos amor puro, e essa perfeição relativa nos alçará à condição de compartilhar o amor e a perfeição absoluta de Deus, nos aproximando do Pai Celestial. Então, queridos amigos, deixo como sempre o agradecimento pela companhia nos estudos, aquele costumeiro abraço fraterno e o convite para a continuidade do estudo e da prática do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos vemos em breve. Até lá.